invisível na aula passada. Hoje nós vamos falar da estrutura do homem, da estrutura do homem, como o homem é estruturado, e depois na aula 4 e 5 nós vamos falar da graça da libertação e da graça da transformação, que são processos na nossa vida cristã. E se a gente não passa, é como se a gente ficasse estagnado, como se a gente ficasse parado no tempo. Por exemplo, eu conheço muita gente, eu mesmo cheguei a ficar alguns anos, algumas vezes, e assim, a vida parecia religiosa, a gente não tem transformação, a gente não tem mudança, a gente não tem crescimento. Então você fica estagnado, você trocou a missa pelo culto, você continua religioso, mas não vivendo o evangelho a cada dia, uma novidade de vida. E a vida cristã é uma vida de novidade de vida. Então, se não tem novidade de vida, é um alerta, peraí, alguma coisa está errada. Ou eu não estou ouvindo a voz de Deus, ou eu afastei de Deus, ou eu estou deixando a vida me levar. Então, assim, preciso retomar alguns princípios, preciso retomar alguns hábitos, porque Deus nos fala e nos transforma constantemente. Se eu pudesse botar uma placa no meu peito, eu colocaria em obras. E uma obra, você nunca vê ela do mesmo jeito. Uma obra, ela está sempre sendo transformada. Algumas obras demoram até para aparecer. Eu mexo com construção civil, e quando a gente faz um prédio e o pessoal vende na planta, os compradores ficam muito bravos, porque passa 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, eles passam na obra, não tem nada. Não acontece nada, porque tudo que está sendo feito está enterrado. Tudo que está sendo feito é fundação, tudo que está sendo feito é subsolo. Então, uma obra, às vezes, parece que está parada, mas ela está se sedimentando na rocha, se construindo no fundamento, nas bases, para poder crescer e ser firme. Nós vamos tratar hoje sobre a queda do homem e a sua estrutura. E é interessante entender isso, né? Que Deus criou o homem perfeito. E a queda dele trouxe a imperfeição junto com a queda. E aí precisou vir um segundo homem, que é Jesus, para resgatar as características do primeiro homem. Ah, mas isso é na eternidade? Não, pode ser em vida. A gente pode começar a desfrutar do reino dos céus na terra em vida, que é quase que uma essência do nosso ser que vai nos fazer viver com intensidade de vida já a eternidade no tempo presente. Maluco isso, mas é possível. Tá? Então, eu gostaria que alguém lesse aí o primeiro versículo, está digitado, não é o escrito, de Romanos 5,19, na página 25. Vamos lá, quem que está com a Bíblia aberta? Pode ler? O livro aberto, né? Pode ler? Pode. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Isso. Então, Adão pecou, um só homem, e deixou uma raiz para todos nós. Nós hoje somos raiz de Adão. E depois o segundo Adão, um só homem, foi Jesus, que pagou o preço do pecado de Adão para que todos nós nos tornássemos raiz de Jesus. Então, hoje nós também temos o DNA de Jesus em nós, o que é muito, muito importante até para essa construção, para essa transformação da nossa raiz adâmica para a nossa raiz divina de Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria de chamar a atenção sobre Gênesis 3,15. Alguém pode abrir? Alguém tem Bíblia aí, conseguiu abrir? 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha que incrível. Quando Adão e Eva pecaram, eles primeiro que não assumiram, resolveram fazer o que é mais gostoso no mundo, que é jogar o pecado para os outros, né? Ou a culpa para os outros. Foi a mulher que o Senhor me deu que me fez pecar. E aí a mulher fala, foi a serpente que me induziu. E isso até hoje continua acontecendo em todas as circunstâncias, no trabalho, no casamento, na família. Todo mundo quer tirar o corpo fora e jogar a culpa no outro. É uma delícia jogar a culpa no outro. Mas nós não fomos feitos para isso. Nós somos filhos do segundo Adão, então nós temos que assumir as nossas culpas. Mas o que é interessante aqui de Adão e Eva é que depois que eles pecaram, Deus deu uma determinação. Adão ia trabalhar, ia ganhar o fruto com o suor do trabalho, e a Eva ia ter dores de parto, e também, aqui ele fala que a semente ferirá a cabeça da serpente. Quando Deus indica a Eva como aquela que iria gerar o Salvador para aniquilar Satanás, desde esse momento que eles saíram do Éden e vieram para a terra, que era a terra de Satanás, ele é o príncipe deste mundo, há uma perseguição incansável sobre a figura da mulher. Então, às vezes, as pessoas ficam discutindo a questão de gênero, quando, na verdade, nós somos diferentes, nós somos complementares, nós nunca seremos iguais. Duas partes de um coração não faz elas iguais, elas se complementam, elas se formam juntas uma coisa inteira. Mas, com relação à mulher, gerou-se uma perseguição, gerou-se um intuito de destruição mais intenso das trevas sobre a vida da mulher. Então, assim, se a gente olha o mundo, não só hoje, mas em toda a história do mundo, realmente há uma insistente tentativa de depreciação, de humilhação, de menosprezo, de pisoteamento. Por quê? Porque era a mulher que foi dado o poder de gerar aquele que pisaria na cabeça da serpente. E essa profecia dada por Deus fez com que houvesse essa perseguição. Mas o curioso disso é que hoje a gente trata de muitas pessoas, e tem até hoje países que ainda têm toda essa linha de desigualdade de gênero, e às vezes as mulheres, em vez de entender que muito do poder está com elas, por isso da perseguição, elas começam a se achar inferiorizadas, que é o que o diabo quer que elas pensem. Na verdade, elas não são inferiorizadas, ao contrário, elas são aquelas que têm o poder de gerir aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Então, assim, ele começou desde o Éden, desde a saída do Éden, um trabalho de perseguição, um trabalho de humilhação, e que muitos se depreciaram nesse processo. E é interessante porque quando a mulher cristã ela entende o seu papel, a sua função e o seu poder, ela vai descobrir que ela é muito mais do que ela pensou ou imaginou. Que ela tem dado por Deus um poder muito maior do que ela própria se dá. E aí ela pode começar a entender o seu papel real dentro da sociedade. Seu papel dado por Deus, legítimo, que é este poder que geraria semente que iria pisar a cabeça da serpente. Olha que maluco isso. Então, assim, no Ocidente hoje, nós temos até que uma evolução muito grande, e isso também foi provocado pelo cristianismo, do entendimento dos valores, das igualdades, da importância de cada um, de cada papel, de cada função, e nós deveríamos entender isso claramente, porque isso, se a gente olhar na época de Jesus, vamos dizer assim, que era uma época extremamente machista, o próprio Jesus ele já era um cara totalmente equilibrado nesse sentido.
E ele dá exemplos de uma sociedade livre e que não faz acepção de pessoas. Mas é legal a gente começar a entender isso, porque muito do que o inimigo usa são mentiras que uma sociedade produz, e ele faz com que a sociedade produza isso, e alguns assumem para si isso, que há um erro tremendo, e que é o que ele quer, mas não é o que Deus quer para vocês, e nem para elas, né? Então, assim, quando a gente começa a entender o poder da graça, o poder de Deus sobre as nossas vidas, a gente começa a ver realmente que não é por obras, mas é pela mão de Deus que a gente tem que entender as verdades e remover as mentiras. Esse é um tipo de mentira que a humanidade carrega a vida toda. Às vezes uma criança de 7, 8 anos já começa a achar que porque nasceu mulher não é amada por Deus como os homens. Isso é uma mentira. E a pessoa começa a alimentar essa mentira e viver essa mentira, e só o Espírito Santo para remover e dizer: calma, você é princesa, você é filha de Deus, você é escolhida, você tem o poder de gerar aquele que vai pisar, o poder de gerar semente que vai pisar a cabeça da serpente. Olha que incrível isso. Isso é fantástico. E por isso que ele odeia as mulheres. O inimigo odeia as mulheres. E ele persegue mesmo. E aí você olha as religiões que não são cristãs, o quanto elas depreciam as mulheres. O hinduísmo, o islamismo, todas elas têm uma relação desigual. Porque é o que ele quer realmente depreciar, ele quer realmente humilhar, porque ele tem medo de vocês, mulheres. Dá para acreditar nisso? É o contrário do que vocês imaginavam ou pensavam. Vocês têm muito mais do que isso, tá? Então, assim, é bom a gente entender isso. Quando a gente começa a ler a Bíblia e ver essas coisas, a gente começa a entender alguns valores, como estão trocados, como a sociedade ela produz inverdades na nossa mente, e às vezes essa inverdade ganha uma notoriedade que não é real. É tudo narrativas. Hoje é tempo de narrativas, né? Narrativas de enganação. Então, vamos lá. A queda do homem, eu queria ir... Henrique, você chegou a escrever o versículo 8:44, na página 25? Satanás pecou antes do homem. O pecado existia antes do homem, né? Isso. Porque vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer... Espera aí que eu não estou enxergando aqui. A vontade do vosso pai, a peleja do vosso pai. Espera aí, esse aqui foi minha esposa que escreveu. Eu tenho esse problema também. Porque vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas más que ele faz. Ele é assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. E não há nem um pingo de verdade nele. Quando mente, é perfeitamente normal, porque ele é o pai da mentira. Amém. Amém. Então, assim, quem que é o príncipe deste mundo? Satanás. Quem que é o pai da mentira? Satanás. Então, o que a gente vê é que tem muitos que são filhos de Satanás. Nós mesmos, antes de conhecermos a Jesus, antes de ter a nossa vida transformada por Jesus, antes de se converter, éramos filhos das trevas. Assim, a gente não fala muito, mas eu lembro, infelizmente eu lembro, e eu posso falar isso porque eu sei que eu sou lavado, santificado e purificado por Deus, mas eu maldisse a Jesus, eu escarneci do Evangelho, e quem faz isso a não ser o filho do diabo? Então, assim, a gente faz coisas quando a gente não conhece, porque a gente está debaixo do jugo das trevas, porque esse mundo jaz no maligno. Todas as vezes que falam assim, poxa, se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Porque o príncipe deste mundo é Satanás. Deus existe para nos resgatar das trevas. Deus existe para nos tirar da escuridão. Tá? E é interessante porque quando a gente fala de
de negritude, a gente fala de ausência de luz. A cor preta, não é que ela é preta, ela não tem luz. Se você tem luz, ela é branca. O branco é a mistura de todas as cores, o negro é a ausência de cores. Então, tem até aquela historinha, né, que contam que, mas como é que eu vou saber se Deus existe? Né? Deus existe. Então, mas o mundo tem maldade, exatamente por isso. O mundo está em trevas, é escuro. A hora que vem a luz, o amor existe. Então, Deus só existe para quem clama a Deus. Ele não existe para quem não clama. Então, a maldade vai vir proporcional à ausência de Deus. Amém? Então, a gente viu que o homem pecou e ele morreu. Mas espera aí, ele não morreu. Não, mas o Deus falou que se ele comesse do fruto da árvore da vida, da árvore do bem e do mal, ele morreria. E a serpente disse que ele não morreria. E aí fica aquela dúvida, mas será que ele morreu? Será que ele não morreu? O que morreu? O que não morreu? Então, assim, o homem ele é composto de espírito, alma e corpo. O nosso espírito é a nossa área que conecta com Deus, a nossa alma são as nossas emoções e o nosso corpo é a carne, é o físico. Quando o homem pecou, ele basicamente morreu no espírito. Ou seja, o espírito, por isso que quando a gente aceita Jesus, a gente fala que a gente nasce de novo. O nosso espírito estava adormecido e ele volta a viver. Então, reativa o espírito humano do homem, e aí o Espírito Santo vem falar ao nosso espírito, e o nosso espírito passa a viver. Passamos a ser alma vivente novamente. Então, assim, o espírito de Adão morreu. Eles falam, como que você sabe que o espírito de Adão morreu? Primeiro porque a alma refletiu essa ausência do espírito. Porque a alma denegriu. O que aconteceu com a alma de Adão? Ele passou a ter medo, ele passou a ter vergonha, ele passou a se sentir órfão. Todos os sentimentos de uma alma perturbada, ele passou a ter. E a alma, ela só é sarada com a presença do amor do Espírito nosso, junto com o Espírito de Deus. E, consequentemente, o corpo de Adão começou a ser degenerado. Ou seja, Adão tinha vida eterna. E ele perdeu a eternidade na hora que ele pecou. Então, na verdade, quando Deus falou, se pecares vai morrer, de fato, ele abriu a porta para que o espírito dele morresse, para que a alma denegrisse e que o corpo degenerasse. Mas espera aí, me dá mais base bíblica. Tem uma passagem que Jesus chama o rapaz para seguir ele. Aí o cara fala, não, mas espera eu enterrar meu pai. Aí Jesus fala para ele assim, deixe que os mortos enterrem os mortos. De novo eu pergunto, algum morto já enterrou algum morto? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo que o pai dele, que morreu fisicamente, vai ser enterrado por aqueles que já estão mortos no espírito. Então, deixa que esses que não querem ressuscitar para Jesus, cuidem dos que estão nessa condição. Mas você que conhece a Jesus, me siga. Então, assim, ele usa a expressão, deixe que os mortos enterrem os mortos, para dizer, deixe que os mortos do espírito enterrem os mortos fisicamente. Vem e me segue. Então, assim, Jesus já explica para ele que não é mais, para quem segue a Jesus, não é mais morto. Ao contrário, nasceu de novo, é nova criatura. Então tem que cuidar da nova criatura e não mais do mundo secular, e não mais daquele mundo dos mortos. E assim, é importante a gente entender essa questão do pecado, porque às vezes fala assim, poxa, mas a serpente não mentiu para ele, falou que ele não ia morrer e ele não morreu. Não, ele morreu. Ele morreu no espírito, ele degenerou na alma e ele
ele foi degradado no físico. Então, assim, houve realmente uma perda, tanto é que as pessoas, na época de Adão, viviam mais tempo, mas passaram a morrer na carne com o tempo, depois a idade foi sendo diminuída, ela chegou, vamos dizer assim, acho que no ápice de morrer com 30, 40, 50 anos de idade, na Idade Média, ou desde a época de Jesus até a Idade Média, e depois ela começou a crescer novamente, e hoje a humanidade vive 100 anos. Então, e há uma perspectiva que a gente vai viver até 120 anos, fisicamente. E, obviamente, na Bíblia você vê que quando Jesus voltar, ele vai reinar por 1000 anos, e as pessoas vão voltar a viver 800, 900 anos. Porque o mal vai ser retirado da terra. Então, assim, não vai ter enfermidades, não vai ter doenças, então as pessoas vão voltar a viver o que Adão vivia. Isso é muito louco, é uma tese, é uma teoria, não é 100% verdadeira, mas é interessante a gente conseguir entender esse processo maluco de Deus, que tudo tem lógica, né, do passado, presente e futuro. Né? E, assim, o que Adão deixou, ele foi retirado do Éden, e é interessante a figura de retirado do Éden, porque muitos acham que foi um castigo de Deus tirar Adão do Éden. Mas não, foi um presente de Deus para Adão. Assim, eu imagino que Deus, quando viu que o homem pecou, e ele foi degenerado, e ele foi degradado, se ele comesse da árvore da vida, ele iria morrer na eternidade do pecado. Ele não teria uma segunda chance. Ele não poderia ser resgatado, ele não poderia ser salvo novamente. Então eu imagino que Deus, nessa hora, meio que abraçou Adão, falou, não, vem comigo. Vem comigo. E o removeu do jardim, colocou os anjos lá para fechar o jardim, para poupar Adão e para dar a Adão a segunda chance. Ao contrário do que a gente sempre ouviu, que isso foi um castigo de Deus para a humanidade. Não, porque Deus quer nos levar de volta ao jardim. Aliás, eu acho que a gente já pode voltar ao jardim através de Jesus, através do segundo Adão. Então, assim, a figura de retirar o Adão do jardim, por causa do pecado, foi um ato de amor de Deus para com a humanidade. Lembra que a aula passada eu falei, o diabo não teve segunda chance. Mas a humanidade tem, os homens têm. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. E é interessante o projeto de resgate de Deus. Deus criou o homem para dominar a terra. Aí o homem pecou, ele tirou o homem do jardim. Aí ele chama uma família. Ele chama uma família de Noé, porque a humanidade também se perdeu. Aí ele teve que destruir a humanidade. E agora, em vez de chamar um homem, ele resolve chamar uma família. E o projeto dele se reinicia tudo de novo, mas agora com uma família, a família de Noé. E aí a família de Noé também não foi lá muito bem, aí ele resolve chamar uma nação de Israel. Porque com uma pessoa não deu certo, com uma família não deu certo, então vamos tentar agora uma nação. Aí com a nação também eles mataram o Filho de Deus. Mataram Jesus. Mas o projeto de Jesus não era mais uma nação, era toda a humanidade. Então, assim, é incrível como a visão de Deus é muito maior do que a nossa lógica humana. E a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance, ele tem nos dado. E ele tem nos chamado. Porque o amor dele é muito maior do que a gente possa imaginar. E aí a gente começa a entender por que ele foi lá, abraçou Adão, falou, vem comigo, tirou Adão do jardim para poupá-lo e não para castigá-lo. Amém? Ali no item 4, alguém preencheu esse trecho de Romanos 6, 23? Gente, preencheu, pode falar, pastor? Pode ler. A partir de Adão, o pecado imputado a toda a humanidade. Transcreva Romanos 6, 23.
O salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós pecamos. Na história da humanidade não existe um ser humano que não pecou, exceto Jesus. Então todos nós somos passíveis de sermos condenados à morte. Esse é o preço do nosso pecado. Tá? Então, assim, não tem salvação a um sequer. Não existe um melhor que possa dizer, não, eu mereço o céu. E aí, nas próximas 2 aulas, a gente vai estudar sobre a graça, que é gratuito. Deus nos deu a condição de remissão. Ele pagou o nosso resgate, ele pagou o preço do nosso pecado. Ele se colocou em nosso lugar, ele nos substituiu no nosso castigo de morte e nos restituiu não só o direito à vida, mas a vida eterna. Agora, é interessante quando fala de salário, e a referência que a gente tem de salário. A palavra salário vem de sal, antigamente se pagava o ganho com sal, porque sal era quase que uma moeda da época. Mas as poucas referências da Bíblia de salário faz conexão ao pecado. E assim, isso é só uma ilustração, não está no livro, é algo à parte, mas assim, hoje muita gente trabalha pelo salário. E o salário, o máximo que ele consegue te dar é a justa medida do seu trabalho. Ele nunca vai ser a mais que isso. E quando a gente trabalha por salário, nós estamos limitados a esse volume de retorno daquilo que foi prestado. Mas, diferentemente de quem não trabalha por salário, trabalha por fruto, o fruto é muito maior do que aquilo que plantamos. O fruto rende muito mais do que aquilo que fizemos. O fruto multiplica de uma forma, uma progressão geométrica. O salário, não. O salário, às vezes, não chega aos 30 dias do mês. Então, a gente tem que mudar a nossa mentalidade de trabalho, nossa mentalidade de servir, a nossa mentalidade de produzir. Nós temos que trabalhar por fruto e não por salário. E aí é muito importante a nossa relação profissional aonde nós estamos. Então, ter gratidão. Por exemplo, um dia a minha secretária, eu cheguei no escritório, ela falou assim, o mala do fulano ligou. Eu olhei para ela e falei assim, como? Como? O mala, fulano de tal. Eu falei, então, a partir de hoje, você nunca mais chama ele de mala, porque quem paga o seu salário é o serviço que eu presto para ele. Então, você trate de agradecer a existência dele, porque ele é um cliente importante para esse escritório. E que você nunca mais repita isso. Então, isso é uma relação diferente de custo-benefício, que a nossa sociedade capitalista só pensa em custo-benefício. Mas nós temos que pensar diferente. Nós não devemos trabalhar por salário, nós devemos trabalhar por fruto. Porque por salário, o máximo que você vai conseguir é a justa medida. Isso quando for justo. Agora, por fruto, é muito maior do que você pode imaginar. Então, isso assim é só uma parte, baseado nesse versículo, e entender que o salário do pecado é a morte, que Deus nos pagou essa dívida nossa e nós fomos resgatados. Então, a estrutura do homem caído, vocês vão ver lá aquilo que eu falei, a consequência imediata da desobediência, quando ele comeu, né? Ele sofreu a morte física porque ele passou a envelhecer. Ele não envelhecia, ele tinha vida eterna. E a alma foi manchada pela culpa, pelo medo, pela vergonha. Adão, ele quis se cobrir, ele tinha vergonha. Adão se sentiu órfão, porque antes ele tinha o pai na viração do dia todos os dias. Agora ele se esconde do pai, porque ele se sentiu órfão, ele se sentiu abandonado. O espírito de órfão é um espírito terrível, o espírito de que está... Qual é a situação do órfão? Toda hora ele tem que provar que é bom, ele não consegue nada se não tiver esforço, ele tem uma vida
assim, uma perturbação muito grande. E todos nós carregamos esse espírito de orfandade de Adão. E só conseguimos remover isso dentro de nós através da identidade de filhos de Deus. Essa identidade tem que entrar em nós para que a gente possa remover essa raiz adâmica de orfandade. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, ele falou assim: não vos deixarei órfãos. Vou enviar outro em meu lugar, que vai encher o coração de vocês, que era o Espírito Santo. Então, assim, ele prometeu isso, porque ele sabe o grande estrago que é esse sentimento de órfão. Tá? Então, é importante a gente entender essa questão. Tá? E uma das coisas dessa lição, muito rica, muito grande, muito interessante, é a referência ao tabernáculo. Você pode mostrar aquele slide, Samuel, do tabernáculo? O tabernáculo foi um projeto de Deus dado a Moisés no deserto, onde ele pudesse vir e habitar na terra, ele pudesse conversar com o povo de Israel na época, através dessa casa, como se fosse uma casa de Deus. E nesse lugar, as pessoas tinha na frente, ali no primeiro átrio, né, que eles chamam, aquele pátio aberto onde tem aquela fogueira ali, que era o altar do sacrifício. Então, era ali que Deus recebia por libação o sacrifício de animais, onde eles queimavam as ovelhas, os bois e tudo mais, e sacrificavam e tiravam aquele sangue para pagar o pecado das pessoas através do sangue de animais puros, limpos e tal, que depois foi substituído pelo sacrifício de Jesus, que foi chamado Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Então, o sangue de Jesus é que nos cela, é que nos guarda, mas assim, o tabernáculo era essa figura da reconciliação de Deus. Aí dentro da tenda, né, era dividida em dois espaços, um que chamava Santo Lugar e o outro era o Santíssimo Lugar, que é o último lugar ali no fundo. Então, no Santo Lugar, você tinha 3 elementos, que era o candelabro, o altar de incenso e a mesa de pães. São 3 figuras muito importantes, e ali só entravam os sacerdotes, o povo ficava fora ali onde tinha o sacrifício. E o Santíssimo Lugar, que era depois do véu, onde ficava a Arca da Aliança, para quem assistiu aquele filme Caçadores da Arca Perdida, com Harrison Ford, que ele simula que o Hitler queria achar a arca, porque todo lugar que o povo judeu levava a arca, eles ganhavam a guerra. Então era uma época que o Hitler estava fazendo arqueologia para poder achar a arca para ganhar a guerra para a Alemanha. E aí o Harrison Ford também está procurando a arca e tal. Então é um filme que simula a imagem da arca. A arca, ela simbolizava a presença de Deus, ela tinha 2 anjos no topo dela, no propiciatório, a tampa da arca chama propiciatório, e as asas desses anjos se colavam em cima, né? Eram 2 anjos de asas abertas, e elas se tocavam, e diz que no meio das asas dos querubins, Deus falava ao sumo sacerdote todo ano. Então ali era um lugar da presença de Deus. E no deserto existe uma figura da nuvem que cobria a arca durante o dia, porque no deserto era muito sol, então eles eram protegidos com essa nuvem, e à noite uma coluna de fogo que iluminava toda a tenda no deserto, que saía desse lugar. Então é interessante que você olhar o átrio, ele tem uma luz do sol natural, e no Santo Lugar você tem o candelabro de 7 velas, que é uma luz artificial, e no Santíssimo Lugar, a presença de Deus, que iluminava a noite, e era próprio Deus, que é luz. E como que a gente sabe que Deus é luz e não é o sol que está lá no átrio? E aí é interessante, porque também tem toda uma figura em cima do tabernáculo, que o átrio é o nosso corpo físico, o Santo Lugar é a nossa alma, e o Santíssimo Lugar é o nosso espírito. E nesse desenho você vê os 3 lugares,
e cada lugar representando uma parte, né? Então, assim, a luz do sol é a luz natural, é a luz do mundo. A luz do candelabro é a luz do óleo, do azeite, é a luz do espírito, quer dizer, onde as nossas emoções e tudo mais. E a luz do santíssimo lugar é a própria presença de Deus. Você vai lá em Adão, lá no início da criação, você vai ver que no primeiro dia, na criação, Jesus fala assim, haja luz, e houve luz. Mas espera aí, ele só cria os luminares, o sol e as estrelas, no quarto dia. Que luz era essa do primeiro dia? Porque no primeiro dia ele fala, haja luz. Era um sinal de Deus de que ele é a luz e que nós vamos habitar na eternidade acima das nuvens, acima das estrelas, na presença dele, porque ele é a luz. Então, nesse momento que a gente entende que essa luz que saía do Santíssimo Lugar era a próprio Deus, e aí na cultura judaica existia assim um temor enorme de entrar na presença de Deus. Tanto é que o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano, e eles tinham medo de morrer, porque se eles tivessem pecado, eles podiam morrer, por causa da santidade da presença de Deus. Há algumas histórias não confirmadas, mas muita gente repete isso, principalmente nos talmudes dos judaicos, né? Nos conceitos judaicos, que o sacerdote ele usava uma corda grande, que na Bíblia relata os sininhos em volta da orla, as romãs e tal, na veste sacerdotal, mas não relata muito sobre essa corda. E que essa corda, ele entrava no Santíssimo Lugar e essa corda ficava para fora do véu. E ele andava de lá para cá e os sininhos ficavam tocando. Então, aqueles sininhos na orla da veste é para que as pessoas vissem que ele estava vivo. Porque se o sininho parasse de tocar, provavelmente ele teve uma parada cardíaca. Aí, para eles não entrarem na presença de Deus e retirar o sacerdote, eles puxavam o sacerdote pela corda para poder enterrá-lo. Então, assim, essa figura toda mostrava o temor que eles tinham. Diz que o sacerdote ele jejuava 10 dias antes e no último dia ele nem dormia, porque ele tinha medo de ter sonhos impuros. Então, ele nem dormia para que ele pudesse entrar no Santíssimo Lugar puro. Então, assim, tudo isso é uma figura, e Deus usa tudo isso, mas de alguma forma ele está nos falando em detalhes, né? Por exemplo, quando a gente olha a Arca da Aliança, dentro do Santíssimo Lugar, tinham 3 elementos dentro da Arca. Existia a tábua de pedra, os 10 mandamentos, a vara de Adão, que floresceu, e também um pote de maná, o pão que caía do céu. Então, assim, isso mostra a vara que floresceu como se fosse unção, o pão como se fosse o próprio Espírito nos alimentando, que ele é o pão da vida, e as tábuas de pedra, a lei, né? Se você transferir as tábuas de pedra para fora do Santíssimo Lugar, ele representaria o candelabro, as velas, a vara de Arão, a mesa de incenso, e o maná, a mesa de pães. Então aí você sai do tabernáculo, você sai do Santíssimo Lugar, você sai para o Santo Lugar, tem lá os 3 elementos. O candelabro, que é a luz, e aí tem 7 velas, e tem toda uma simbologia dessas 7 velas. Aí você tem a mesa de pães, que o próprio Jesus é o pão da vida, e eram 12 pães, então tem toda uma figura em cima disso. E você tem o altar de incenso, que fala que são as nossas orações. E esse altar de incenso, há alguns trechos na Bíblia que ele colocam o altar dentro do Santíssimo Lugar e em outros momentos eles colocam ele fora do Santíssimo Lugar, como se fosse um altar que às vezes era levado para lá e para cá, porque são as nossas orações. Então, assim, quando você começa a olhar todo esse modelo do tabernáculo, e vale a pena estudar,
você vai ver que não só ele tem simbologia em tudo mais, como ele está diretamente relacionado à nossa estrutura humana, que é o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E aqui no livro vocês vão ver uma tabela enorme de relação, ossos, carne, sangue, que é o nosso corpo, vontade, intelecto e emoções, que é o nosso espírito, consciência, revelação e comunhão, que é a nossa, o segundo é a nossa alma e o último é o nosso espírito. E aí você vai vendo, você pode esmiuçar isso aqui, dá para estudar bastante, dá para gastar bastante tempo nisso. Depois tem mais parece um alvo, né, na última folha, também fazendo essa relação de corpo, alma e espírito. E eu vou mostrar uns slides sobre corpo, alma e espírito para falar um pouco dessa tricotomia do homem. Bom entender se tiver médico aqui, porque médico, quando fala tricotomia, é depilar para fazer cirurgia. Não tem nada a ver. A palavra aqui, tricotomia, ela se difere da dicotomia. Muitos teólogos entendem que Pode passar 2 slides, viu, Samuel? Vai para o terceiro. Muitos teólogos entendem que nós somos dicotômicos e outros entendem que nós somos tricotômicos. O que significa isso? Dicotomia entende que alma e espírito é a mesma coisa, não separa alma de espírito. Porque no Velho Testamento, quase que todo, poucas pessoas tinham o espírito. Eram alguns reis, alguns sacerdotes e alguns profetas. A maioria das pessoas, há uma certa... Toda vez que fala de alma, engloba alma e espírito, confunde-se tudo. No Novo Testamento isso fica muito claro. Há, inclusive, lá, em Tessalonicenses, que fala que nós somos espírito, alma e corpo. Quer dizer, há uma separação muito clara, que é como uma espada de 2 gumes que vai separar a alma do espírito. Quer dizer, começa a colocar claramente a nossa estrutura. E por que isso? Porque antes do Novo Testamento, o espírito estava adormecido. Como o espírito estava adormecido, há essa confusão de nós sermos dicotômicos. No Novo Testamento, o espírito é renascido, por isso que a gente nasce de novo. A gente não nasce da carne e do sangue, a gente nasce no espírito. Então aí nós passamos a ser inteiros novamente, nós passamos a ter uma estrutura inteira de espírito, alma e corpo. Mas isso aqui é só para a gente entender mais assim rapidamente. Pode ir passando o slide, Samuel. A tricotomia, o que seria corpo? Aí a gente, quando fala de corpo, fala de carne, de sangue, de dor. Por exemplo, se eu dou um beliscão em um de vocês, e aí falta aula presencial, dar um beliscão em alguém, a dor vai ser minha ou de quem recebeu o beliscão? É uma dor física, é uma dor real. E eu vou ver a pessoa com dor, mas não vou sentir a dor. Então, assim, a imagem que eu estou tendo de vocês agora não é a imagem que vocês estão tendo de mim. Cada um tem uma visão diferente, cada um está num lugar diferente, de um ângulo diferente. Então, assim, quando a gente fala de corpo, a gente fala de dor, de físico, da aparência. Eu sou careca, não tem como negar isso. Quer dizer, a aparência, o problema dos complexos, as qualidades, defeitos que nós temos, tudo isso fala do nosso corpo. A habilidade, por exemplo, eu sou um perna de pau do futebol, outro cara é craque. Então, assim, agora na época da Copa do Mundo, a gente vê essas evidências. Tem gente que é bom de um esporte, tem gente que é bom de outro, tem gente que é bom de uma matéria na escola, tem gente que é boa de outra matéria. As habilidades de cada um, parece que a gente nasceu com aquilo ou nasceu sem aquilo completamente. Eu particularmente, em termos de futebol, eu passava vergonha, porque quando assim, os turma começava a querer montar um time, né? 2 times, né, para fazer uma pelada, tinha os craques, né, que sempre iam tirar para o ímpar, e eles começavam a escolher, e se tivesse número ímpar era o fim do mundo, porque eu era o último a ser escolhido. E ainda falava assim, não, vai para o time dele, fica no gol. Porque ninguém me queria. Mas isso fala muito de habilidade natural e habilidade que você tem e o que você não tem. E os 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato.
Então, assim, os 5 sentidos também são coisas ligadas ao nosso corpo. O cheiro que eu sinto pode ser diferente do cheiro que você sente. O que eu ouço é diferente do que o outro ouve. É tudo. Então, assim, quando eu falo de corpo, eu estou falando da minha vida comigo mesmo, minha autoestima. E é interessante quando a gente fala de autoestima, porque a autoestima ela pode ser baixa ou alta. E as duas são ruins. A pessoa com autoestima muito alta, ela até chega a passar por soberba. E a pessoa de autoestima muito baixa, ela passa por chata. O ideal é a gente ter uma autoestima equilibrada. Saber lidar com as nossas qualidades e com os nossos defeitos sem que isso nos perturbe. Por exemplo, eu acabei de relatar a minha dificuldade de jogar futebol. Eu posso relatar uma porção de habilidades e defeitos sem isso me afetar na minha autoestima. Eu não me sinto inferiorizado ou mais amado por causa de uma habilidade ou de um defeito. Então, eu tenho que aprender a lidar com isso, os complexos, os sentimentos de inferioridade, tudo isso tem que ser curado em mim, porque isso faz parte do que eu sou. Então, como que eu posso tratar a minha autoestima para ela ser equilibrada? O que está de errado dentro de mim? Eu já vi pessoas, por exemplo, com autoestima elevada, que eu confesso para vocês, eu fiquei chocado. Teve uma pessoa que chegou para mim, eu sou arquiteto, e ela falou assim: eu vou te dar o privilégio de poder doar o projeto da minha casa. Se sinta abençoado por você poder fazer isso e dar para mim. Eu falei: irmã, eu acho que você podia me abençoar pagando ele. Não, mas na cabeça dela, eu estaria sendo abençoado se eu desse o projeto para ela. Mas é uma pessoa que tinha uma autoestima muito elevada. E a pessoa chega até a ter um desequilíbrio social, a relação dela com as pessoas é estranha, né? Uma vez, assim, só relatando esses fatos, mas para a gente entender o que é uma autoestima elevada e uma autoestima baixa. Uma vez eu fui na casa dela e olhei as paredes, né? Ela tinha uma família boa, ela tinha 2 filhos, marido e tal. Eu falei: nossa, irmã, só tem foto sua nessa sala, não tem nenhuma do seu marido e dos seus filhos. Caras e bocas de todos os tipos, né? Você fala: meu Deus, como que alguém pode ter uma autoestima tão elevada assim? E é pernóstico, não é uma coisa boa, é uma coisa que acaba ficando muito esquisito. Por outro lado, 80% das pessoas têm autoestima baixa, se depreciam, sentimento de culpa, sentimento de inferioridade, tudo. Mas isso também é muito ruim, isso também não ajuda. E tem muita relação da autoestima baixa com esse espírito de orfandade, está sempre tentando provar, está sempre colocando a culpa nos outros, ou é o governo, ou não fui eu não fiz nada. Assim, é sempre gente escondendo falhas e tentando ser mais do que é. Isso tudo é corpo. E quando eu falo de corpo, eu falo eu, comigo mesmo, como se eu sou único. A dor que eu sinto, só eu sinto. O que eu vejo, só eu vejo. Todos os sentimentos relacionados à carne são meus e não são dos outros. Quando eu falo de alma, pode seguir. Eu começo a falar das emoções, dos pensamentos, personalidade. O que é a personalidade? Personalidade é o persona, é o personagem que eu vendo. Então tem muita gente que me acha um cara feliz, mas de repente eu sou um cara triste dentro de casa. Eu fico imaginando esses comediantes. Toda vez que ele é visto ou filmado ou encontra alguém, ele tem que mostrar que ele está sempre feliz. Ele está sempre fazendo piada, porque esse é o personagem dele. Então ele tem que viver o que ele não é. Temperamento. A gente tem os 4 temperamentos, na verdade são 5 hoje, que é fleumático, sanguíneo, colérico e esqueci o supina, que é o serviçal. Acho que deve ter na próxima slide. Depois a gente fala dos temperamentos. E as vontades, os desejos, aquilo que a gente quer fazer, os pensamentos, a inteligência. Como é que eu sei que eu sou inteligente ou sou burro? Porque eu vou me comparar com outros, eu vou fazer provas, eu vou estar no meio social.
Então, tudo que fala de alma, todos os desejos, todas as vontades, a personagem que eu faço e tudo mais, não está relacionado a mim, como o corpo. Quando eu falo de alma, eu estou me relacionando à sociedade. Então, se eu sou um ermitão, eu não vou saber se eu sou inteligente ou burro, porque eu não tenho ninguém para comparar. Agora, se eu vivo numa sociedade, se eu vivo numa família, se eu vivo numa igreja, se eu vivo numa cidade, se eu vivo no entorno, eu vou ter emoções, eu vou ter vontades, porque fulano tem isso, eu não tenho, eu vou ter uma imagem de personalidade, eu vou ter o meu temperamento manifesto. Pode seguir, Samuel. E isso está ligado à comunhão, e aquilo que eu falei dos temperamentos, aqui só tem 4, mas na verdade já existem 5, que é o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Fazendo alguns paralelos, o colérico é o líder, é o cara mais proativo, até um hiperativo. É o oposto do fleumático, que é o cara zen, é o cara que está tudo bem, está sossegado. E aí você tem o sanguíneo, que é um cara sangue quente, né? É muito comum entre os artistas, entre os atores, entre as pessoas com mais sensibilidade, muitos deles são sanguíneos e melancólicos. O ator é o cara que é 880, né? E o melancólico é o artista puro, né? O artista que ele sente a dor do outro, ele se acabrunha fácil. Então, aqui você tem os 4 temperamentos. Tem um 5º elemento que chama supina. Supina é uma pessoa que tem um coração de servo, um coração de servir, o tempo todo está querendo, sempre ajudando os outros. Eu acho muito legal as pessoas que têm esse coração, eu acho que tem um pouco a ver com o coração de Deus. É gente que trata bem todo mundo, gente que não faz acepção de pessoas, é gente que conversa com a faxineira, com o garçom, com todo mundo em todo lugar. Naturalmente, ele tem o próprio coração de garçom, de servir, de ajudar e tá junto com as pessoas. Isso acho que tem um pouco do amor de Deus, porque Deus ama o próximo, e essas pessoas, o supina tem muito disso. Aqui nesse quadro tem qualidades e defeitos de cada um. Ninguém é 100% um. Todo mundo tem um temperamento dominante e mais um ou 2 que tem uma intensidade menor, mas todo mundo tem um dominante, que é mais forte, que aparece mais e tal. E às vezes, quando a gente faz conselho de casais, conselhos para noivos e tudo mais, é interessante porque 2 coléricos vai sair faísca. É bom, às vezes, um colérico com fleumático, às vezes os temperamentos darem uma equilibrada, porque às vezes 2 fleumáticos, fica os 2 zen, ninguém faz nada. Aquele casal parado, né? Mas os temperamentos eles são muito úteis para a gente entender o ser humano na sua essência. Por exemplo, nós tivemos uma fase com os filhos jovens e adolescentes que a gente começou a ter muita dificuldade de relacionamento. Aí a gente foi fazer uma terapia de temperamentos, para eu entender o outro no que ele pensa e como ele é. E aí a gente começou, como família, a se relacionar e entender o que o outro é e que o outro pensa. E aí começou a facilitar a nossa relação, que estava um pouco rompida naquela fase. Então foi muito bom, era um trabalho exatamente de você preencher formulários e tudo mais, detectar temperamentos, detectar a mania de ser de cada um, e aí você começa a aprender a lidar com essas diferenças. Isso é muito, muito legal. Pode seguir, Samuel. Então, quando eu falei agora de alma, né? A alma é a comunhão, é a relação horizontal, é eu com o mundo. Então já não é mais eu comigo mesmo, mas é eu com a sociedade. Seria assim, eu no planeta Terra. O corpo é o egocêntrico, é eu e meu umbigo. A alma sou eu e o planeta Terra. E o espírito, eu já começo a falar de coisas mais sobrenaturais, coisas que nós falamos na aula passada sobre o invisível, sobre o milagre, sobre o imaterial. Então, por exemplo, atos proféticos, atos de fé. Tem muita gente que gosta de atos proféticos, tem gente que vai lá e unge
um determinado, por exemplo, tem uma história sobre um trabalho de um profeta no Triângulo das Bermudas, que na década de 70 começou a sumir avião, sumir navio, e começaram a sair as notícias de desaparecimento e tudo mais, e esse cara leu que ali naquele Triângulo das Bermudas tinha um índice altíssimo de mortes de escravos, de navios que acabavam afundando, navios negreiros que acabaram afundando, e morreu-se, e tinha muitos piratas também ali. Então, assim, o volume de mortes, de sangue derramado naquela triângulo era muito grande. E aí ele resolveu juntar alguns líderes cristãos para ungir aquele lugar, pedir perdão para Deus pelas mortes que foram feitas ali, e que Deus perdoasse tudo que foi feito de maldade, da pirataria, das escravidões e tudo mais. E eles foram nesse Triângulo das Bermudas e ungiram aquele lugar, e oraram e pediram perdão. Para quem crê em atos proféticos ou não, o fato é que depois desse ato, nunca mais subiu nenhum avião e nenhum navio naquele triângulo. Provavelmente, se olhar os anais da história, você vai ver que acho que da década de 70, o final da década de 70 para cá, nunca mais teve relatos de desaparecimento naquela região. E isso gera uma certa curiosidade. Por quê, né? Mas, para quem acredita no sobrenatural, eu vejo aí uma bela explicação. A questão do sexto sentido, a mulherada tem bastante disso. A gente sabe que tem que ouvir, porque às vezes é o Espírito Santo falando, às vezes é algo da sensibilidade, do toque de Deus na vida da pessoa. O caráter, diferentemente do temperamento, o temperamento ele pode ser controlado e o caráter pode ser mudado. O temperamento não muda, ele é controlado. O caráter, sim, ele pode ser mudado através do novo nascimento, do DNA de Cristo em mim. Então, uma pessoa que rouba, ela pode parar de roubar, porque ela é transformada pelo DNA de Cristo. A intuição, muito da intuição, muito das iniciativas, às vezes é a voz de Deus, e às vezes não é de Deus. Vamos colocar aqui que existe sempre duas fontes para esses fatos, tá? Põe mais aí, sobrenatural. E é importante entender que essas coisas acontecem por consequências de Deus e por consequências das trevas. O diabo também cura, tá? E o amor divino, que é algo... Mara falou da pregação domingo, que eu falo muito assim, que nada e nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Que quando eu tenho realmente a revelação desse amor sobrenatural, não é uma crise que vai me afastar, não é uma ofensa, não é uma calúnia, porque nada nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Então, entender isso no mundo espiritual é muito importante. Quando a gente nasce de novo, esse lado espiritual do homem, ele é despertado. A gente passa a ouvir Deus, a gente passa a ter um relacionamento de intuição, de sentimento, de lembrança, de visões, às vezes até ter experiências fortes de viajar para o terceiro céu, gente que tem visão aberta, vê o mundo espiritual. E aí, completando, pode seguir, Samuel. Ela vai ser despertada e nós vamos, o espírito, diferentemente do corpo, que é olhar o próprio umbigo e eu comigo mesmo, e da alma, que é eu no mundo, o espírito é eu no mundo, mais especificamente eu com Deus ou eu com as trevas. Então, quando eu falo do espírito humano, ele se relaciona na vertical. A alma se relaciona na horizontal. Então, assim, se eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, eu vou me relacionar com o bem. Se eu não tenho, eu vou tentar, porque meu espírito está adormecido, eu vou tentar me relacionar dessa forma, mas com certeza eu vou ser enganado, porque eu não tenho discernimento de espírito. Então, a gente vê muita gente buscando curas e tal, de forma errada, porque elas não têm discernimento de espírito, o espírito deles está adormecido, então eles vão buscar o caminho das trevas. Também, mas é importante entender que isso ocorre na nossa estrutura humana. Tá? Então, se você olhar no seu livro, a gente acabou de fechar a última página, 30,
sobre a estrutura do homem, espírito, alma e corpo. Aí já dá, pode tirar isso aí. É isso aí, está no livrinho, que seria a última listinha. Mas que Deus abençoe vocês. Alguém tem dúvida? O assunto é muito vasto, muito complexo. Pastor, Sim. eu ia fazer essa pergunta agora. Porque esse é um assunto que traz bastante reflexão, né? Essa questão, às vezes, das lutas que a gente tem. A gente conversa muito em casa, eu e o Henrique, sobre isso. De batalhas que a gente trava, às vezes, entre alma e espírito. Coisas que, às vezes, os nossos desejos e a nossa intenção... Vou falar, não sei se eu estou falando certo, né? Se eu vou me fazer entender. Que a gente quer, que a nossa alma deseja, mas que a gente percebe que o Espírito está nos auxiliando, dizendo, não é esse o caminho, e tem batalhas, às vezes, com isso, né? É isso mesmo? São batalhas que são travadas? Existe isso? Batalhas travadas entre o nosso desejo humano e o nosso espírito nos dizendo que é uma batalha, que a gente tem que orar mais e que a gente tem que estar atento a isso? Eu acho que é um crescimento, né? Por exemplo, a gente passa por tribulação, a gente passa por dificuldade, ninguém quer. E todo mundo vai se revoltar ou vai ficar bravo com Deus. Agora, quando a gente olha todas as histórias bíblicas, as pessoas passaram por tribulação, passaram por dificuldades, e sempre tem um propósito maior, que elas não enxergavam. Então, assim, tem coisas que o Espírito Santo de Deus, junto ao meu espírito, me ajuda a entender, é que tem coisas que eu não vou entender, mas eu, por causa do Espírito Santo, conectado ao meu espírito, eu sei que Deus é maior que as circunstâncias e que a minha vontade é secundária. A vontade de Deus é prioritária. Então, a hora que eu começo a entrar nessa dimensão de não só entender intelectualmente, mas deixar entrar nas minhas entranhas a palavra de Deus, eu começo a abrir mão dos meus direitos ou da minha vontade e começo a ceder para que Deus faça a vontade dele. Por exemplo, eu até citei isso no domingo. Como que José se sentia fazendo tudo certinho, servindo ao Potifar, e de repente ser caluniado, injuriado e preso? Pô, ele não ia ver a mão de Deus nisso. Ele não ia conseguir ver que Deus estava usando ele para fazer uma obra maravilhosa. A dimensão da visão dele jamais iria alcançar que um dia ele ia ser primeiro-ministro do Egito. Ao contrário, ele estava vendo ele de mal a pior. De um abismo para outro abismo. Então, assim, por exemplo, na igreja mesmo, já teve pessoas que ficaram doentes, nós oramos e ela foi curada. Oh, glória a Deus, dá o testemunho, maravilha. Teve pessoas que nós oramos e morreu. Aí você olha na Bíblia, você vê que Ruth ficou viúva. E Deus tinha um projeto para aquilo. Eu fiquei viúva, eu sei o tamanho da dor que é. Então, assim, num momento, às vezes a gente entender como Deus deixa isso acontecer, como é que Deus permite isso, aí o que fica realmente é a fé. Uhum. Quando você se alimenta da palavra, você se alimenta das coisas de Deus, e isso entra nas tuas entranhas, nada, nem ninguém vai poder me separar do amor de Deus. Tá? Eu vou mandar para a Mara um testemunho. Minha filha é missionária lá na África, e lá eles estão em Moçambique, no norte de Moçambique, eles recebem os refugiados do norte de Moçambique que estão sendo perseguidos pelo Estado Islâmico. Então, assim, chega dezenas de órfãos, que pais foram decapitados, e eles fogem com a roupa do corpo, vão para a floresta, correm, passam em outras aldeias em cima de corpos, e correm. Depois de 4, 5 dias, eles chegam nesse lugar de refugiados, onde esse pessoal trabalha, e tem um líder lá que chama Will Hart, e ele
recebeu vários refugiados e começa a ouvir o testemunho de cada um, uma história mais horrível que a outra, e aquilo mexia com ele, assim, e ele chorava de dor de ver, assim, criança de 10 anos que viu os pais serem decapitados, que ficaram os 4 dias que não come, que passou em aldeias que só tinha gente morta, assim, relatando aquela dor. E aí, depois que ele ouviu lá uma dezena de testemunhos, eles começaram a louvar, começaram a cantar e a dançar. Aí ele olhou aquilo e falou, Deus, eu não consigo entender isso. É muito rápido o espaço de tempo de uma situação para outra. Isso foge da minha lógica humana. Aí ele foi perguntar para o pastor que estava lá, o líder que estava lá, que chegou junto com os refugiados, como é que vocês conseguem fazer isso? Exatamente isso, nada, nem ninguém neste mundo vai me separar do amor de Deus. Nada, nem ninguém neste mundo vai me separar do amor de Deus. Então, é algo muito que excede muito a nossa lógica, excede muito o nosso entendimento. Mas à medida que a gente cresce, e eu falo que nós estamos em obra, a gente cresce na fé, cresce no entendimento, muito dos nossos desejos se esvaem. Muito das nossas vontades se rendem. Muito, por exemplo, discussões, para quê? Assim, valores, muitos nossos valores se diminuem. Então, assim, é óbvio que a gente se frustra. Poderíamos falar de política, muita gente está frustrada, muita gente não vê futuro. Mas, peraí, eu moro no Brasil, vou viver no Brasil, vou morrer no Brasil, eu não tenho projeto de ir para Portugal, depois de 6-1. O que eu vou fazer? Eu vou continuar crendo e vivendo, porque nada, nem ninguém vai me separar do amor de Deus. Nada, nem ninguém pode me separar do amor de Deus. Esse tem que ser o meu alimento. Então, realmente, a gente, tem hora que não é privilégio seu, não. Eu já briguei com Deus muitas vezes. E às vezes ainda continuo. Então, tem coisa que eu ainda não cedi, mas eu vou melhorar. Deus está trabalhando, Deus está me moldando, Deus está me aprimorando. A gente chega lá. Eu acho que o receio, muitas vezes, e aí isso o pastor já explanou bem, é a construção e a gente realmente a cada dia ter mais intimidade, é da gente não conseguir diferenciar o que é desejo da alma com o que é a resposta do Senhor, a resposta certa, né, da boca de Deus. Mas isso é a vida com Deus mesmo, como o Senhor colocou, que vai nos dando a paz, né, e essa certeza da resposta. Ingrid, o livro fala da tricotomia. Todas as vezes que a gente fala da tricotomia, a gente fala de corpo, alma e espírito. Não. Você vai lá na Bíblia, em Tessalonicenses 5:23, fala de espírito, alma e corpo. Eu tenho que alimentar o meu espírito na presença de Deus, para o meu espírito cheio da presença de Deus, cobrir a minha alma. É o meu espírito que coloca os desejos, é meu espírito que coloca a vontade, é meu espírito que vai dirigir os meus anseios. E eu com o espírito cheio da presença de Deus, eu saro a minha alma. Lembra que a alma foi degenerada em Adão? Eu tenho que regenerar minha alma através do Espírito Santo com o meu espírito. Aí eu regenero a minha alma. Minha alma estando regenerada, sabe o que fica saudável? Meu corpo. Porque a ciência já prova isso. 70%, 80% das doenças são de fundo emocional. Então, a hora que eu começo a sarar a minha alma, eu também estou sarando o meu corpo. Doideira isso. Então, assim, qual é a solução? A gente olhar o caminho bíblico e não o caminho humano. O caminho humano, a gente vai ter problemas de autoestima, então nós queremos fazer uma plástica, eu quero fazer um regime, eu sou bariátrico, eu quero excesso de gordo, ou eu vou botar uma peruca que eu fico mais bonito. Quer dizer, faço uma plástica no nariz. Todo mundo quer cuidar do corpo. Aí eu vou cuidar das minhas emoções. Eu vou para o psicólogo, eu faço terapia uma vez por mês ou uma vez por semana, porque eu preciso ter minhas emoções equilibradas e tal. Aí a hora que degringola, que eu estou separando, meu casamento está fluindo, daí eu vou procurar o pastor.
a gente faz o caminho errado. Sim. A gente tem que estar na presença de Deus primeiro. A presença de Deus vai me trazer equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional vai me dar vida saudável. É uma plástica divina. Eu vou ficar bonito mesmo sendo feio. É isso aí, pastor. Obrigada. Quer falar? Pode falar, Edward. Pastor, desculpa, eu não queria tomar muito tempo, mas é uma coisa que está me incomodando um pouco. É difícil muito, minha esposa sonha muito. E é muito difícil eu ter sonho, mas sempre que eu tenho um sonho, está claro para mim alguma coisa espiritual de Deus, né? E ontem para hoje eu tive um sonho com uma pessoa com quem eu trabalhei, que era muito tosco assim para lidar com os funcionários, tinha muito assédio moral, e ele maltratava muito a mulher. E até, por que eu estou falando isso? Eu começou na palavra ela comentando da mulher, do plano de Deus, da escolha dela, da honra de Deus, do cuidado de Deus com a mulher, né, que deveria se refletir também na atitude do homem cristão, né? E aí fui com a minha esposa hoje fazer um trabalho, um projeto que apareceu para a gente ficou o dia inteiro, chegamos agora há pouco em casa, e lá a pessoa estava explicando para a gente, entre os tópicos do trabalho que vai ser feito, vai ter um dia que eles vão falar só sobre igualdade de gênero. E, menos mal que igualdade é diferente da ideologia de gênero, né? Enquanto tem a história do todos lá, aquelas coisas da ideologia, na igualdade, ela tem uma função. Essa pessoa foi colocada dentro de uma empresa multinacional para trazer a mentalidade da Europa. Então, está vindo uma coisa lá da Europa para eles implantarem aqui na empresa, no tratamento da igualdade de gênero entre homens e mulheres dentro da empresa. E aí eu fiquei pensando, puxa, como é triste isso também, né? Quando a gente tem um conhecimento do que é um plano de Deus para a mulher, né? E aí a moça comentou um projeto, só para os irmãos verem como que é a situação. Eles recebem algo da Europa aqui para implantar aqui, sendo que ela expressa assim, para a gente que ela não tem nem ideia a cultura que eles têm da mulher, que é totalmente diferente aqui de como nós vivemos no Brasil, que nós passamos. E ela está tendo dificuldade para implantar essas políticas de identidade de gênero, ou seja, o tratativa de mulher e homem aqui, a honra, cargo, salário, essas coisas, né? E aí, voltando lá, eu estou comentando da mulher, do cuidado dela, eu fico pensando quanto isso é deformado e distante de uma realidade, né? Porque, embora a gente veja algumas mulheres, não sou contra a mulher ter cargo, nada disso, mas o que ela quer precisa ser amada, cuidada também, respeitada, né? E a gente vê que esse povo, eles não vão lá no Irã, no Iraque, lá onde as mulheres muitas vezes são tratadas como trapo, né, para vender essa cultura. Para falar, olha, trata bem, não, respeita o direito da mulher, a gente não vê nada disso, né? E como vem implantar umas metodologias que eles trazem assim, da cabeça deles, sem ter ideia do que acontece realmente no país, né? Estou tentando entender de Deus assim, a associação disso com o sonho que eu tive. É um cara que maltratava pra caramba a mulher, aí eu vou lá para ouvir que não, vamos cuidar das mulheres nessa organização, assim, assado, mas muitas vezes por causa de uma identidade, uma ideologia, uma metodologia, né? E não o cuidado da mulher. Aí a gente, aprendendo a palavra de Deus, a gente vê que a mulher, ela quer e precisa ser amada. Embora a gente veja algumas lá em Israel, por exemplo, são soldadas, são líderes no exército, muitas delas, eu creio, não têm esse desejo, né? Tem uma necessidade lá que eles têm, né? De ter pessoas formadas lá no militar. Em outras nações também, por exemplo, a guerra lá na Ucrânia, muitas mulheres passando aquela situação, elas não queriam isso, queriam estar sendo cuidadas em casa, com família, né? E estão lá partindo com tudo nas costas, né? Desculpa, então, a aula terminou, depois o Samuel edita, né, Samuel? Tira essa parte, Samuel. Né? O que você está colocando é o seguinte, a gente sempre tem que usar a base bíblica. Como que a Bíblia se porta a isso? Aí quando você vai ver Jesus, você vê que Jesus não faz acepção nenhuma. Ao contrário, há 2000 anos atrás, ele já fazia o que a sua empresa está tentando fazer hoje. Então, olha como nós estamos atrasados, né? Então, assim, ele não faz acepção de pessoas. Mas o que me chama a atenção e que as pessoas estão muito mais preocupadas em tratar, em dividir, do que em resolver. Porque, por exemplo, numa empresa, é muito mais importante você analisar o temperamento das pessoas do que o gênero.
Porque uma pessoa colérica não dá certo no RH. Por outro lado, uma pessoa fleumática, uma pessoa melancólica, ela dá bem certo no RH, porque ela entende o ser humano com muito mais sensibilidade. Só que isso aí não tem nada a ver com toda essa discussão que ficam fazendo, que ela é uma discussão muito mais de divisão do que unificação. Olha que doideira. Você já viu alguma empresa discutir como aprimorar ou aproveitar o temperamento de cada funcionário? Não tem. E na verdade, você às vezes tem uma equipe ou tem algumas pessoas que não estão produzindo como deveriam porque estão no lugar errado. No potencial dela não está sendo aproveitado. Agora, independente de igualdade de gênero, que isso a nível de lei, hoje o Brasil é vasto e está garantido isso, nós temos que entender que a criação é perfeita. Ambos têm valores distintos, mas nunca serão iguais. Nunca. Nunca a gente pode olhar o gênero e falar o homem travestido de mulher pode jogar no time feminino. Não pode. Não pode. Eles são diferentes. São complementares. Eles nunca serão idênticos. A força de um homem é maior do que a força de uma mulher. Ela pode lutar boxe, mas ela nunca vai lutar com um homem. Senão ela vai perder sempre. E tem coisas que ela tem muito mais habilidade que os homens. Então, eu tenho um estudo grande sobre as habilidades de cada um e como que nós temos que aprender como Jesus ser inteiro. Jesus consegue ter todas as características de um homem e toda a sensibilidade de uma mulher para se relacionar com as pessoas. E quando a gente se transforma em cristão, nós temos que desenvolver essa inteireza. Porque tem gente que fica desesperado porque quer casar, e se não casar, parece que vai ser infeliz. Não, Paulo era feliz e não casou. A hora que você descobre que você pode ter todas as sensibilidades e os detalhes e ser uma pessoa inteira na presença de Deus, essas coisas perdem um pouco o sentido. Mas, a nível de leis, está correto. As leis brasileiras hoje é crime essa acepção. As empresas têm que tratar, lógico, mesma função, mesmo trabalho, tem que receber o mesmo salário. Isso não tem discussão. Então, mas, assim, sempre tenta trazer todo o drama e todo o problema para como a Bíblia vê isso. Lembra a nossa primeira lição? Como que a Bíblia vê isso? Como que Deus deixou determinado para a humanidade ser feliz? Qual é o princípio da palavra de Deus? Como Jesus tratava essa questão? E nada melhor do que o exemplo de Jesus. Jesus era ao concurso. Deu para responder, Eduardo? Legal. Depois o Samuel edita, porque a aula ficou, já passou 20 minutos da aula. A Mara vai ficar brava comigo. Foi meu, hein? Não é só você, não. A gente está aqui para tirar dúvida. Obrigado por não desligarem, porque vocês provavelmente já devem estar cansados, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou vamos orar? Mara, você pode orar por nós? Oro. Alguém tem um motivo especial para pedir em oração agora? Que a gente ora juntos. Eu por uma pastora querida nossa, uma amiga, ela está com lúpus, está tratando e tem tido algumas dificuldades. O nome dela é Vilma, a pastora Vilma. Vilma? Isso. Ok. Gente, prepara a quarta lição. Prepara a quarta lição. Então, vamos orar pela Vilma. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de tirarmos da Tua palavra, Senhor, sempre coisas novas. O nosso coração sente gratidão, porque o Senhor sempre está colocando sede no nosso coração por Ti mesmo. Isso é gratificante porque nós sabemos que vem do Senhor. Eu te louvo, Senhor. Te louvo pela vida do pastor Welton, pela vida do Samuel, sempre dispostos a servir. Obrigado, Senhor, por cada irmão que estamos juntos estudando esse livro novamente. Eu sei que o Senhor está acrescentando na vida deles, porque Tu és um Deus que não tem
começo, não tem meio e não tem fim. Sempre o Senhor tem algo novo para nos instruir. Abençoamos a vida de cada um, abençoamos a família de cada um, todos os seus filhos, abençoamos esta semana e também abençoamos a Vilma, no seu tratamento de vida. Venha o teu reino de cura sobre ela, em nome de Jesus. A nossa gratidão a Deus e pedimos uma boa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.